Mais uma reflexão, um tempo para conhecermos a vontade de Deus através das Escrituras. Bem-vindo a mais essa reflexão. Nós anunciamos o Evangelho de livre vontade ou por obrigação? Como nós nos posicionamos? Paulo nos dá esse exemplo, ele fala sobre isso na primeira carta aos Coríntios, lá no capítulo 9, do versículo 16 ao 18, ele afirma: se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa responsabilidade. Porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho recompensa, mas se o faço por obrigação, é porque uma responsabilidade me foi confiada. Nesse caso, qual é a minha recompensa? É que anunciando o Evangelho o apresente de graça, para não me valer do direito que ele me dá. O que ele está discutindo? A questão do sustento, a questão de usar, ou seja, que as pessoas o sustentem e não anunciar o Evangelho, não, mas independente de qualquer situação, ele anunciava e ele fazia de livre vontade, porque sobre ele pesava essa responsabilidade, ou seja, quando tinha um entendimento, quando compreendeu a salvação de Deus, quando compreendeu a vontade, o propósito de Deus, ele se comprometeu com esse propósito e saiu em viagens missionárias para anunciar o Evangelho na região do Império Romano. Fez isso esperando receber das pessoas o sustento. Era responsabilidade realmente para aqueles que ele anunciava que o sustentassem, mas ele esperou isso? Não, tanto que diversas vezes ele trabalhou para poder anunciar. Isso implicava que restringia a possibilidade dele de conversar com as pessoas, mas ele não fez isso. Ele não cobrava, não exigia e ele fazia de livre vontade, porque ele entendia que era responsabilidade dele anunciar, revelar, manifestar o amor de Deus, a graça de Deus e a sua salvação, porque o reino de Deus era chegado na terra. Nós fazemos como? Nós temos que ter o mesmo posicionamento. E Paulo, quando recebia o sustento, ele se dedicava de forma integral a fazer isso. E em Corinto, especificamente, foi uma situação onde ele pôde dedicar também ao Evangelho de forma integral. Nós precisamos entender que essa é a nossa responsabilidade. Revelar, anunciar, ensinar, mostrar, revelar autoridade, porque o que falamos nós fazemos. Nós precisamos entender isso. É nosso papel, é nossa responsabilidade. E fazer isso de livre vontade, não por obrigação. Embora seja uma obrigação, uma ordenança de Jesus, quando ele disse: olha, indo por este mundo, anuncie, ensine, fale, pregue, batize as pessoas, mas ensine-as a viver o reino de Deus. É nossa responsabilidade, é nossa obrigação, mas a gente tem que fazer de livre vontade, com o coração aberto, sabendo do nosso papel, da nossa responsabilidade, e por isso a gente se compromete com o reino, com a vontade do Pai, nós deixando a natureza humana de viver as relações segundo a natureza humana, aprendemos a viver segundo as virtudes de Deus, manifestando o reino de Deus na terra. É nossa responsabilidade, é nosso papel expressar, ser luz neste mundo, revelar a glória de Deus. Que a gente o faça de livre vontade e que a gente possa descansar e saber que quem cuida de todas as coisas é o nosso Deus. Que as pessoas precisam nos ajudar na jornada, sem chama de dúvida, muitas vezes dependendo do nosso papel e da nossa responsabilidade que a gente tem. Mas não existe impedimento. E a gente deve fazer com alegria, anunciar, pregar, falar sobre o reino, sobre a vontade de Deus. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Gostou da reflexão? Compartilhe. Não deixe de ler as Escrituras. Medite para poder crescer no conhecimento e vontade de nosso Deus e nosso Pai, para que, conhecendo o Senhor, possa o revelar ao mundo.